aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim, eu e vós edificades o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado, que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum,
já entrando um pouco nesse tema que daqui a alguns dias nós vamos começar a viver mais intensamente, o tema da espera, da esperança, o tempo do advento, né? Domingo que vem nós encerraremos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Hoje, então, nós celebramos o 33º domingo e nessa mesma ocasião nós lembramos essa data que foi instituída pelo Papa Francisco, que é o Dia dos Pobres, ou a gente poderia até traduzir melhor, o Dia dos Empobrecidos, né? Dia dos Empobrecidos. Nós não estamos falando assim dos pobres. Às vezes tem pessoas que têm a opção e fazem uma escolha de viver assim, mesmo não sendo pobre, né? Mas faz essa escolha. Não celebramos essas escolhas, celebramos quem é pobre porque alguém fez pobre, porque é obrigado a ser pobre, né? Certamente essa pobreza não é somente financeira, mas como o próprio Papa fala, existe também muitos outros tipos de pobreza e de pobres no mundo, né? Hoje, então, nós celebramos esse 33º domingo, já nesse tom, nesse clima de esperança. Vimos acompanhando a catequese que Jesus faz a partir de parábolas. Domingo passado, lembrávamos das virgens, né? Das 10 virgens. Falávamos sobre a espera dentro do Evangelho, onde Jesus falava em parábolas. Hoje Jesus também fecha um pouco esse tema das parábolas, o discurso no Evangelho de Mateus, né? E aí, amados irmãos e irmãs, hoje nós poderíamos, entre tantos temas que perpassam o Evangelho, a liturgia da palavra, nós poderíamos pegar uma ideia a partir desta parábola, sabendo que esses valores que os servos receberam, 5, 2 e 1, são sempre simbólicos, né? A parábola, ela quer nos ensinar alguma coisa, né? O primeiro recebe 5, vai trabalhar com os 5 e lucra mais 5. O segundo faz a mesma coisa, né? Recebe 2, vai trabalhar com os 2 e lucra mais 2. Esses 2 são elogiados pelo Evangelho, são elogiados pelo patrão, né? E quem recebeu 1 fica com medo e enterra o talento, né? Sabendo que terá aquele mesmo talento para devolver, pelo menos isso, né? E a gente vê aqui, os 2 são elogiados e o terceiro, pelo contrário, é criticado, chamado de preguiçoso, né? Certamente a preguiça está também dentro do Evangelho de hoje. Mas nós poderíamos dizer do que nós pensamos sobre Deus, né? O que nós pensamos sobre Deus. Quem é Deus? E à medida do nosso pensamento, da nossa ideia, o que a gente pensa sobre Ele, então a gente age também conforme as nossas ideias sobre Deus. Esse terceiro empregado recebeu um talento e ele diz que ficou com medo porque o patrão era sempre severo e tirava e colhia onde não tinha plantado. E parece que ele realmente está enganado com o patrão. Nós também muitas vezes nos enganamos com Deus. Nós pensamos Deus exatamente como ele disse aqui. Alguém muito severo, um carrasco, né?
que vive anotando os nossos erros, nossas quedas, para nos julgar cruelmente. Então, o patrão abre os olhos dele e pega ele numa contradição, né? Como é que você diz que eu sou tão severo e você não colocou o dinheiro no banco? Porque se eu fosse severo, eu gostaria de receber pelo menos com juro, né? E ele não teve coragem então de sair para trabalhar. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes, a partir das ideias que nós temos de Deus, nós temos muitos dons, muitos talentos, todos nós temos. E não é igual para todos, é uma proporção, de acordo com a capacidade de cada um, como diz o Evangelho de hoje. Eu recebo 5, outro recebe 10, outro recebe 1, outro recebe 3, cada pessoa recebe. E a gente, mesmo encontrando alguém que diga assim: eu não recebi nem talento de Deus, minha vida é uma vida desgraçada, provavelmente você não consegue enxergar muita coisa boa que existe, né? E ao invés de ser grato pelo que Deus lhe deu, às vezes até pouco, ou às vezes muito, a gente escolhe então outra atitude, a atitude da cegueira espiritual. Não conseguimos ver o que nós temos de bom, né? E às vezes, quando a gente pensa que não tem muita coisa boa, aí a inveja toma conta de nós. A gente começa a olhar para os outros. O que é que fulano tem? O que é que Beltrano tem? Olha como fulano é assim. Olha os filhos de fulano, né? A inveja toma de conta da gente. Quando a gente começa a pensar que não tem nada, não foi agraciado com nada, e os outros é quem tem tudo o que é bom, né? Os outros foram privilegiados. Isso pode acontecer tanto com quem recebe um talento, como com quem recebe 10, né? Pode acontecer também. Porém, eu queria fazer um contorno, evidenciar o fator risco. Nós muitas vezes pensamos que religião, fé, é uma coisa, um monolítico, sem mudança, é uma coisa pronta. E quem chegou àquele patamar não tem mais para onde ir, porque chegou à perfeição, né? Não existe perfeição aqui. A fé é uma luta diária, um combate contra nós mesmos e contra o que a gente encontra de barreira para a vida, né? Então, o fator risco. A gente imagina às vezes que ter fé é nunca cair. Ah, se eu acreditar em Deus, eu não vou quebrar a cara nunca. Isso é uma fé, talvez nem cristã seja, porque se a gente olhar para a vida de Jesus, vai parecer o contrário, que Jesus quebrou muito a cara, né? E às vezes a gente recebe o talento de Deus, mas a gente tem medo de arriscar no talento, né? Hoje, às vezes, a gente encontra até pessoas que, às vezes, nem comungarem, sem terem cometido nenhum pecado, nem comungarem quer, né? Por quê? Porque tem medo de errar, de cair, tem medo de fazer alguma coisa que desagrade o coração de Deus, né? Um escrúpulo lá em cima, como se a gente já fosse santo, né? E a gente tem medo de ser reconhecido como pecador, né? Não, você é um pecador. Tem medo de ser apontado, né? E aí a gente deixa de fazer muita coisa boa, né? Boa. Certamente tem muita coisa ruim que a gente não deve fazer, mas tem outras coisas boas que a gente deveria arriscar, né?
Imaginemos que esses dois empregados, quem recebeu 5 e quem recebeu 2, saíram para a luta com esse dinheiro. Será que eles correram o risco de perder tudo? Eles lucraram 100% em cima. Mas já que eles saíram para trabalhar com esse dinheiro, havia o risco maior do que aquele que enterrou o dinheiro no chão? Havia sim. Havia um risco, né? Na vida também é desse jeito, né? A gente até às vezes tem pensamentos bons de fazer coisas boas, mas a gente não quer correr o risco, porque a gente tem medo. A gente não quer ser educado, porque pode ser que a outra pessoa se aproveite. A gente não quer perdoar, porque o outro talvez vá entender errado, né? A gente não quer corrigir o outro, porque ele não vai gostar, né? A gente não quer mudança, não quer risco. A gente quer manter aquela segurança, que é um pensamento totalmente o contrário do evangelho de hoje. A vida cristã é luta, a vida cristã é combate, é risco, né? Quem não quer se arriscar, então a gente poderia dizer que quem não quer se arriscar em amar, pode-se dizer que entregou-se ao medo e nem seguir Jesus, nem se dizer seguidor de Jesus, poderá dizer. Porque a fé é o contrário do medo. A fé é o contrário do medo. E aí, esses 2 empregados, eles correram risco e, correndo risco, eles lucraram mais. E dá a impressão que o patrão não contou muito com isso, não levou muito isso em conta, né? O risco. Mas certamente o risco está dentro da missão da gente. A missão da gente ser bom, a missão da gente abraçar o projeto de Jesus aqui, nesse mundo. A missão da gente partilhar a vida. A missão da gente não querer ficar toda a vida no comando. A gente alternar e saber que a alternância é saudável para nós, né? É preciso, amados irmãos e irmãs, se abrir a essa luta, a esse combate, a esse trabalho que é missão de todos nós. Fomos chamados a Ele pelo Senhor, recebemos os dons, os talentos e devemos multiplicar esses talentos. Se a gente pensar o Evangelho como lucro, como mercado financeiro, talvez a gente diga, o Evangelho de hoje está falando só de dinheiro. Mas, dentro desse risco, o dinheiro, 5 talentos, o dinheiro girou, o dinheiro andou, né? O dinheiro foi e veio, né? O dinheiro foi e veio, dos 2. O outro dinheiro não foi nem veio, ficou num lugar só. Eu penso que dinheiro é parecido com isso, pelo menos na visão de Deus, na visão de Jesus. Dinheiro é como aquilo que se a gente não botar na geladeira, ele apodrece. Mesmo no banco, ele apodrece, né? Para quem tem demais, né, milhões ou bilhões, nós estaremos fazendo o contrário do que Jesus falou sobre dinheiro. Dinheiro é para circular, é para servir à humanidade. Mas nós sabemos que o dinheiro escraviza muitos irmãos, empobrece muitos irmãos, aqueles que são explorados, porque também existem os exploradores, os que usam isso até para a morte. Mas no final, o dinheiro se transforma naquilo que apodrece sempre. Que o Espírito Santo abra o nosso coração para renovar o mundo,
começando de nós essa renovação. Renovação que às vezes é difícil, mas é preciso entender que Deus quer a gente assim. Deus não quer a gente parado, acomodado, não. Jesus quer a gente na missão. Que o Espírito Santo então nos ajude nessa tarefa tão difícil que é gerar um mundo novo a partir dos talentos que Deus nos deu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.